Graça e paz, irmãos, amém. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, profeta maior, e vamos ler uma passagem bíblica que Deus falou muito ao meu coração nessa manhã, nessa semana. Ezequiel capítulo 2. E vamos ler o verso 2. Ezequiel 2. Quero que os amados se coloquem em pé, mais uma vez, para lermos. E diz assim: então, palavra de Deus nessa noite. Então, entrou em mim. Preste atenção nessa palavra. Entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que ele falava. Podeis se sentar. Que texto maravilhoso da palavra de Deus. Eu quero falar da Juliana, né? Juliana está ali. Eu louvo a Deus pela vida delas. Tem uma folguinha no trabalho e vem para o culto. Louvado seja Deus. Larissa, oramos por você também, de manhã, pelo Tadeu, a Patrícia, todos aqui. Que versículo bonito. Entrou em mim o Espírito. O profeta Ezequiel, ele declara isso. Entrou em mim o Espírito. Eu tenho um amigo pastor, ele é muito dedicado, estudioso da palavra, e ele me disse que quando ele lê esse versículo e outros, ele coloca o dedo em cima, em especial esse. Ele diz em oração com a ponta do dedo em cima do versículo: Espírito, entra em mim. Espírito, entra em mim. Essa semana, uma irmã em Cristo, não aqui da cidade de Goiatuba, ligou para conversarmos, e logo que atendi, ela estava chorando, chorou muito e disse: pastor, eu não entendo, o Senhor me conhece, sabe que eu levo a vida cristã com seriedade, o Senhor conhece um pouco também da minha estrutura financeira, eu tenho um bom emprego, todos os meses tenho o meu salário. O Senhor conhece o meu marido, os meus filhos. E o Senhor sabe também que eu tenho 3 casas alugadas. Então dinheiro aqui não falta. Não tenho dívidas. Mas pastor, eu ando numa tristeza. Uma tristeza sem fim. Não consigo me alegrar com nada e vivo todo o tempo encurvada, triste. O que o Senhor me diz? Difícil, né? Tem momentos difíceis para o pastor. E eu fiquei, meu Deus, o que dizer? Como o Espírito Santo é o nosso ajudador, ele nos faz lembrar. O Espírito Santo trouxe na minha mente aquele cântico: Espírito, enche a minha vida. E ela disse: pastor, mas eu não já tenho o Espírito? Sim, mas agora ele vai entrar com renovo. Muitas vezes é isso que precisamos. Que o Espírito entre. Precisamos orar. Espírito,
entra em minha vida, entra em minha casa, entra em meu trabalho, entra no meu casamento, entra no meu relacionamento com os meus filhos, entra na minha vida. Mas, pastor, eu já tenho o Espírito. Mas ele pode entrar de uma maneira nova na vida. E é isso que precisamos dizer diariamente: Espírito, entra de uma maneira nova na minha vida. Eu amanheci hoje melancólico, eu não gosto muito do frio. Aí juntou o frio, uma noite mal dormida, e aí por último tive uma insônia. Minha cachorra estava chorando, e eu fui ver minha cachorrinha chorando, e quando eu olhei, ela tinha um caroço enorme, e ela estava chorando de dor, e eu disse: o que foi, minha filha? Essas foram as palavras do sonho. O que foi, minha filha? E aquilo muito real. Depois fui para a secretaria onde eu fico e abri a palavra de Deus em Lamentações 3, 21, 22 e disse: Senhor, me renova. Espírito, entra na minha vida de uma maneira nova. Espírito, entra. Sabe, queridos, precisamos declarar isso diante do Senhor. Você pode fazer uma pequena oração dizendo: Espírito, entra em minha vida. Diga: Espírito, entra na minha família. Ore: Espírito, entra em minha vida. Entra de uma maneira nova. Mas uma outra lição que aprendo aqui nesse texto: então entrou em mim o Espírito. Mas aqui na próxima frase diz: quando falava comigo. Fala comigo, Espírito. Quando falava comigo. O Espírito não só entra, mas ele fala. O Espírito está falando com você agora. O Espírito falou de manhã. Ele fala, ele diz: fica calmo, tranquiliza, deixa comigo. Ele fala de diversas maneiras. O Espírito fala: Deus te ama. O diabo talvez tenha falado com você: Deus não te ama mais. Mas o Espírito diz: é mentira. Ele te ama. Ele te ama. Muitas vezes o Espírito de Deus, ele convence. Ele não acusa. Quem acusa é o diabo. O diabo acusa, o diabo condena, o diabo joga na sarjeta, o diabo joga em vários lugares. Mas o Espírito de Deus, ele convence. É uma maneira diferente. O Espírito de Deus fala. E no caso aqui, Ezequiel diz: o Espírito fala comigo. O Espírito entra e fala. E quando o Espírito Santo fala, ele convence. Amém? O Espírito entra, o Espírito fala, mas temos uma outra palavra na frente que diz o quê? E me pôs em pé. Vamos ler juntos? E me pôs em pé. O Espírito fala, o Espírito entra, e o Espírito aqui colocou o profeta em pé.
em pé. Eu estava caminhando numa tarde, numa praça, na cidade de Itaporanga, e de repente encontrei a irmã Lúcia. Eu fazia essa volta assim, e a irmã Lúcia ao contrário. E toda vez que passávamos um pelo outro, ela disse: ô pastor, ô pastor. Mas uma hora que eu estava, ela pulou na minha frente: pastor, olha para mim. Aí eu me assustei, olhei para ela: olha, se o senhor continuar andando assim, daqui uns anos você vai estar andando como um tatu, corcunda. Quando você faz caminhada, você anda assim. Você levanta o peito, você anda assim. E a irmã Lúcia, ela é daquele tipo que vem na boca, ela fala. Depois ela se arrepende, mas já disse. E eu me lembro da irmã Lúcia, sempre que eu estou em algum lugar corcundo: olha, vai virar um tatu. O Espírito, ele põe em pé. E você fica ereto, fica numa posição bonita. Sai da depressão, da angústia da alma. Sai do choro, do desânimo. Levante-se e ande como o Espírito ordena. Ande firme. Ande firme. E a irmã Lúcia, me vem a lembrança sempre, mas o Espírito me pôs em pé. Você anda chorando? Você anda com depressão? Você anda angustiado? O seu corpo está doente? O Espírito te põe em pé. Amém? Louvado seja Deus. Mas temos uma lição ainda no versículo 3. Ele diz: filho do homem, eu te envio. Ele diz: filho do homem, ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. O Espírito não só entra, ele não só fala, ele não só põe em pé, mas ele envia. Ele disse: filho do homem, eu te envio. Vai agora em pé, cheio do Espírito, fale de Cristo, vá para Israel. O Espírito tem isso, ele nos envia. Pastor Billy Graham conta em um dos seus livros que uma mulher procurou em uma certa ocasião, após um culto da noite, de uma conferência, e ela disse: pastor, eu ando com um sentimento de culpa, carrego isso há muitos anos em minha vida, porque quando era jovem, Deus me chamou para ser missionária na África, mas eu me casei, sou bem casada, tenho filhos, tenho uma família maravilhosa, mas o sentimento de culpa ainda me acompanha, porque Deus me chamou para ser missionária na África. E o que faço, pastor? E o pastor Billy Graham conta no seu livro, ele disse: você mora de que maneira? Você mora numa casa em terra ou mora em prédio, em apartamento? Pastor, eu moro num prédio, muitos apartamentos.
E o pastor perguntou: lá tem famílias americanas morando nesse prédio? Tem, pastor. Tem famílias americanas, tem famílias coreanas, tem famílias da Argentina, e inclusive no andar de cima tem uma família da África. Digo: pois é. Então entre na escada, suba no andar de cima e você vai estar na África. O Espírito envia. O Espírito põe em pé. O Espírito fala. Mas Ele envia também. E nesse enviar temos que ter sensibilidade. Deus nos salvou e temos essa missão. Somos enviados. E muitas vezes não temos que ir para a África. Ao mercado, na frutaria, no banco, na escola, aonde você estiver, você é enviado de Deus para anunciar as boas novas. Eu estava na Igreja Batista de Itapuranga e quando era costume eu ficar na recepção, eu sempre gostei da recepção. Então eu só ia para o púlpito quando era a vez de ministrar. Chegava a hora de ministrar, eu ia, ficava na recepção. E de repente eu estou lá e entra uma jovem. Ela nunca tinha ido lá antes. E eu conversei um pouquinho com ela. Digo: você, tudo bem? E o seu nome? Patrícia. Ah, seja bem-vinda, Patrícia. Aí, como é um pouco das suas, conte um pouquinho da sua história. Ela deu essa abertura. Eu sou da cidade de Goiás Velho. Eu fiz o vestibular da UEG para biologia, aqui na cidade de Itapuranga. E eu passei e agora vim começar os estudos. E você vai trabalhar com o quê? Eu sou manicure. Você já alugou a kitnet? Sim. Você tem os móveis? Não. E conversamos um pouco sobre isso. Apresentei ela para Marinei. Quando cheguei em casa, eu disse: Marinei, o Espírito de Deus me disse para adotarmos a Patrícia. Ela disse: mas aquela moça? Digo: sim, lá da cidade de Goiás Velho. Eu digo: vamos adotar ela? A Marinei falou. E assim nós adotamos a Patrícia. E eu disse para a Patrícia: aqui você vai ser filha. Você não tem que comprar nada. Você não tem obrigação de lavar banheiro, só se você quiser. Você vai viver como os outros filhos. E você vai se alimentar do que nós temos. Essa é a condição. Se você quiser, pode vir morar aqui conosco. Mansandra e Ronaldo são testemunhas disso. A Patrícia, ela estava vindo de um momento muito difícil na vida. Ela estava muito ferida. Depois eu fui saber. Ela foi extremamente machucada, desrespeitada por um cidadão. E eu creio que naquela noite que ela foi na igreja, ela pensou, eu penso que ela pensou, é a minha última tentativa com a igreja. Mas quando ela chegou, o Espírito de Deus me disse: adote a Patrícia, cuide dela. A Patrícia viveu em nossa casa 5 anos, o tempo que ela se formou, e mais 1 ano. Eu fiz a cerimônia matrimonial da Patrícia. Hoje o esposo dela é psicólogo. Eles moram no Tocantins. Tem 2 ou 3 filhos? 3 filhos, cresceu a família. O Espírito nos envia e precisamos de sensibilidade para ouvirmos a sua voz. O Espírito fala, ele não só põe em pé,
Ele não só fala, mas Ele também envia. Você é enviado. Somos enviados de Deus para anunciarmos a palavra. E mais uma lição no versículo 6. Vamos ler todos juntos a igreja, verso 6 aqui que diz: então o Espírito, Ele não só põe em pé, Ele não só fala, Ele não só entra, mas Ele diz também: não os temas. Não os tema, ó filho do homem, não os temas. Então Ele nos enche de coragem. O Espírito diz: não tenha medo. Quando eu saí do estado de Roraima para Belém fazer o seminário, com 4 crianças pequenas, com muitas limitações, muitas vezes dentro daquele ônibus saindo de Boa Vista para Manaus, o Espírito Santo diz: não temas, não temas. E foram 4 anos em Belém, no seminário, vivendo pela fé. E quando lá no seminário, um seminarista, 4º ano, ele me viu, ele me feriu com as palavras. Ele disse: ô calouro, você pensa que o seminário é creche? Ribamar, o nome dele, para vir com um tanto de criança desse? E o Espírito Santo na hora me fez lembrar: não temas. Eu disse para ele: quantos filhos o irmão tem? Não tenho filho, calouro. Toda arrogância. Digo: pois é, o meu Deus é muito forte, porque cuida de mim e da minha esposa, de 4 filhos. E assim fiquei para mim. Não temas. Sabe, queridos, é isso. O Deus que fala com você, o Deus que entrou em você, o Deus que te põe em pé, é o Deus que te envia, é o Deus que não te abandona, é o Deus que fala com você. Não temas, não temas. Esse é o grande Deus. Pastor Messias Anacleto, quero que o pessoal do louvor se posicione ali. Ele foi pregar em São Paulo, e numa igreja muito grande na cidade de São Paulo. E quando ele terminou a pregação e passou a palavra para o pastor, uma senhora no culto quebrou toda a liturgia. Ela levantou-se, foi lá na frente e disse: eu quero cantar. Quebrou toda aquela liturgia do culto. E ela disse: eu sou contralto, canto no Teatro Municipal de São Paulo, e já toquei muitas pessoas com a minha voz, mas hoje eu quero cantar aqui para a igreja. E ela, uma voz profissional, contralto, muito famosa em São Paulo, cantou esse louvor para a igreja e disse essas palavras: eu já toquei muitas pessoas com a minha voz, mas hoje eu fui tocada pela palavra do Senhor. Sabe, queridos, a Nelce e o Augusto, meus amigos, a Nelce era estéril, e já há alguns anos de casamento, nada de aparecer um bebê. E um dia ela clamou a Deus, chorou e disse: Senhor, toca o meu ventre. E Deus tocou
nasceram 3 filhos depois. Se você anda angustiado, se você anda depressivo, se seu corpo está doente, se seu casamento está abalado, ore a Deus: Senhor, toca na minha vida, toca na minha família, toca no meu corpo doente, toca no meu casamento, toca no meu filho, toca, me alegra, me restaura. O Senhor, Ele não só põe em pé, Ele envia, mas Ele toca. Ele toca. Fique em pé. Lembra do que a irmã Lúcia me disse? Para ter um renovo do Espírito, nós precisamos de um posicionamento físico bonito, não ficar corcundo, com o braço mole ou sonolento, mas esperto e ativo. E cante, vamos cantar, e pedindo para que Deus, e ao mesmo tempo ore: toca, Senhor, na minha família, toca naquilo que Deus indicar no seu coração, ore ao Senhor. Amém?